no telão a mensagem de hoje, a autoridade do Evangelho verdadeiro, a parte 8, tem um subtema: importa vivermos segundo a verdade. Diga para quem está do seu lado: importa vivermos segundo a verdade. É importante, amado. Porque aquele que não vive segundo a verdade, ele vive segundo a mentira. Amém? Então, para aquele que recebeu a verdade, importa viver na verdade. Aquele que vira as costas para a verdade, amado, não é salvo. Eu não posso acreditar que seja um salvo. Não pode ser. Aquele que recebe a verdade, entende a verdade na sua plenitude e vira as costas para a verdade, abandona a verdade, sai andando para a verdade, não é salvo, não pode ser salvo. Então nós somos salvos. Amém? Nós somos salvos, então importa eu e você viver segundo a verdade. Gálatas 2, 11 a 16, o texto de abertura diz assim: quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e por fim veio apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Senhor nosso Deus, nosso Pai, o Deus que justifica mediante a fé e não por obras, o Deus que salva por graça e não por obras, o Deus que nos revelou a perfeita obra de salvação, a perfeita obra que nos dá a vida eterna, o Deus que nos mostrou o caminho, que nos fez entender o verdadeiro Evangelho, o único Evangelho, o Deus que nos guiou a esta sã doutrina, nos tirou da doutrina doente e nos inseriu na sã doutrina, que é a graça de Deus, a graça genuína, a graça pura, onde não há nem um pouco de fermento, onde não há nem um pouco de obras da lei, mas sim uma plena vivência pela fé, onde o justo vive pela fé, onde o justo é justificado pela fé em Cristo Jesus, e não por obras da lei, por obras da carne. Senhor, nós te agradecemos por este entendimento, te agradecemos por esta revelação dada a nós, te agradecemos pelo privilégio, Senhor, de termos sido escolhidos por Ti para recebermos estas verdades, esta verdade que liberta, a verdade do Teu Evangelho, Senhor. Entender, ó Deus, entender a verdade do Evangelho. Entender que há só um Evangelho, o qual foi dado e confiado ao apóstolo Paulo. Muito obrigado, Senhor. A Tua graça nos basta, Jesus. A Tua graça nos basta, a Tua graça nos educa, a Tua graça nos ensina, a Tua graça nos aperfeiçoa, a Tua graça nos santifica, a Tua graça nos justifica, a Tua graça nos dá crescimento, nos dá maturidade,
A tua graça, ó Deus, é suficiente para tudo na nossa vida. A tua graça nos cura, a tua graça nos prospera, a tua graça, Senhor. A tua graça nos basta, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, por esta noite em tua casa, onde mais uma vez vamos ouvir a tua voz, através da tua santa, rica e bendita palavra. Por isso eu lhe peço, Deus, que como teu servo no teu altar, como teu filho que te serve, ó Deus, eu te peço que o Senhor me uses. Eu te peço, ó Deus, que a minha boca, ó Deus, seja a tua boca neste lugar. Que as minhas palavras, Senhor, sejam as tuas palavras. E que o poder que há nas tuas palavras, Jesus, manifestem a tua glória em nossa vida. Manifestem, Senhor, a tua glória na tua igreja. Que haja transformação, Pai. Que haja mudanças. Que haja, Senhor, os olhos iluminados para entenderem este santo chamado. Que haja compreensão, que haja entendimento, para que os teus filhos te obedeçam, vivam corretamente segundo a verdade do Evangelho e frutifiquem para ti, Senhor, glorificando o teu nome, glorificando a obra perfeita da salvação através de suas vidas, em nome de Jesus. Amém. Toda a igreja diga: glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, meu filho Vinícius. Obrigado, minha esposa, pastora Dani. Meus irmãos amados, igreja preciosa de Jesus Cristo, povo de propriedade exclusiva de Deus. Amados, nesta passagem bíblica, tudo que está escrito na Bíblia é a verdade, amém? Se está escrito na Bíblia, é a verdade, não há como rechaçar, não há como replicar, não há. A Bíblia é verdade absoluta. Nós não somos os donos da verdade, mas nós temos seguido a dona da verdade, que é a Bíblia. Amém? Então, nesta passagem bíblica, relatada, não é, nesta epístola, essa carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, nós podemos perceber aqui um momento muito tenso na história do Evangelho. Nós podemos perceber um cenário de conflito, onde Paulo repreende Pedro. E por este não estar vivendo o Evangelho de forma correta, segundo a verdade. E a maioria dos crentes não sabem disso, não sabem a revelação desta passagem. Ela está na Bíblia, escrita há mais de 2000 anos. E quando você lê esta passagem, como foi hoje durante o dia, o Senhor preparou um momento para que eu falasse com uma pessoa a respeito da revelação da graça, e eu abri a Bíblia e vim aqui na carta de Paulo aos Gálatas, que é algo que a gente está falando, então isso já está bem, não é? Está correndo pelas nossas veias. E eu comecei a dizer para ele exatamente isso, a respeito dos dois evangelhos. Comecei a mostrar que Paulo repreendeu Pedro por ele não viver corretamente segundo a verdade do evangelho. Ele foi assim, ficando estarrecido, ele foi abrindo a boca e ele ficou pasmo, porque ele é um cristão, e ele disse: como que isso está aí? Eu falei: está aqui. A questão é, você nunca atentou para isso, porque Deus até então não fez você atentar para isso.
Porque só Deus faz isso. Assim foi na minha vida. Eu sempre li isso e não entendi isso. Mas quando Deus tira as escamas dos nossos olhos, então nós temos o poder para compreender e entender e ver essa verdade que está escrita aqui. Mas quando se há as escamas nos olhos, não se consegue ver. Então, amados, 2 apóstolos de Jesus, imagine, 2 personagens importantes na vida do Evangelho, 2 homens de Deus, ambos escolhidos por Deus. Mas um se opõe ao outro, repreendendo-o. Paulo contradiz Pedro. Paulo se opõe a Pedro. E Pedro, por causa da sua conduta, ele estava ofendendo o Evangelho de Cristo. Olha que sério isso. Um homem de Deus, escolhido por Deus, chamado por Deus, mas que já estava, em determinado momento, ofendendo o Evangelho de Cristo. Porque ele estava pregando o Cristo com a lei. E por isso ele foi repreendido. Por isso ele foi repreendido por Paulo. Pedro, você sendo judeu, você não está vivendo como judeu? O que obriga os gentios a viverem como os judeus? Ou seja, Pedro, por que você quer obrigar os gentios a cumprirem a lei de Moisés? Por que você quer fazer com que eles entrem nos rituais da lei? Por que você quer que eles sejam circuncidados? Por que você quer que eles cumpram a lei do jejum? Por que, Pedro? Você não está vivendo corretamente conforme a verdade do Evangelho, Pedro. Então Pedro estava ensinando um evangelho, sim. Mas que tipo de evangelho? Um evangelho ilegítimo. Anátema. Porque estava fora do evangelho pregado por Paulo. Então nós entendemos perfeitamente que se o evangelho pregado, a base, não estou dizendo o fundamento, porque o fundamento é Cristo. Se a base não é Paulo, não é evangelho. Não é evangelho. A igreja está entendendo? Porque fora do evangelho de Paulo não há evangelho. Diga isso. Fora do evangelho de Paulo, vocês não estão crendo, né? Vamos tentar de novo. Fora do evangelho de Paulo, não há evangelho. Crê nisso? Se você não crê nisso, amado, você corre um sério risco de retroceder. Eu não quero que aconteça isso com você. Se você não crer nisso que você acabou de dizer, você pode sair daqui e ir para qualquer outra aí e achar que está servindo a Cristo. Estão entendendo? Amém? Então que isso fique bem firmado no teu coração. Fora do evangelho de Paulo não há evangelho. O que há, pastor? Uma mentira. Que é o que Paulo chama de anátema. Mas pastor, a igreja está falando de Jesus, está com a Bíblia aberta, está falando de Deus, mas tem fermento. E Paulo diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Ou seja, perde a massa, não serve para nada. É isso que ele está dizendo. Se tem fermento, não serve para nada. Olha, amado, eu gostaria que muitos líderes que estão em altares ouvissem isso aqui que eu estou dizendo. E que Jesus abrisse-lhes os olhos para que eles entendam a verdade da Bíblia.
para que eles parem de pregar a mentira. Assim como eu um dia parei. Porque um dia eu parei. Pedi perdão para a igreja, porque eu estava no anátema. E comecei certo. Então eu peço a Deus para que esta mensagem corra o mundo. E que vários líderes cheguem até essa mensagem e tenham os olhos iluminados por Deus, para que assim como eu também possam se arrepender e pregar a verdade de Cristo para as ovelhas do Senhor. Gálatas 1:8 diz assim: mas ainda que nós, ou mesmo o anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Pode vir um anjo aqui agora, olhar para mim, diante de vocês, e dizer: pastor Emílio, não é assim, você está errado. Anátema. Anátema. Amados, o diabo, ouça, o diabo tem usado o anátema para escravizar o povo de Deus. O diabo tem usado a palavra de Deus para colocar maldição no povo de Deus. Mas como isso é possível, pastor? Exatamente por esta revelação. Porque se o evangelho pregado não é, segundo Paulo, não é baseado nos ensinamentos de Paulo, este evangelho é anátema, ou seja, é maldito, é digno de ser rejeitado. E é exatamente estes evangelhos que o diabo se utiliza para separar o povo de Cristo, fazendo com que o povo de Deus o negue completamente, negando o único sacrifício perfeito no Calvário. O nega através de batismos, o nega através de jejuns, o nega através de sacrifícios, o nega através de campanhas, o nega através de pagar o preço, nega a obra perfeita da salvação que Cristo consumou no madeiro. Em Gálatas 5:4 diz: de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. O apóstolo Paulo diz assim: olha, vocês que não estão firmes nesta graça, vocês que não receberam esta graça, vocês que retrocederam, vocês estão desligados de Cristo. Vocês não têm parte com Cristo. Cristo habita em vós, porém, vocês estão desligados de Cristo. Porque vocês retrocederam, vocês querem agora se justificar na lei. Vocês querem estar no lugar onde se pratica a lei. Então o diabo tem se utilizado da lei. A igreja está entendendo? E aí o que tem acontecido dentro das igrejas? Uma bagunça. Uma bagunça onde se mistura lei com graça e vira uma desgraça. E eu disse isso hoje, falei, olha, mano, dependendo do líder que eu vi isso aqui, amado, e ele der um pouco de crédito, ele vai querer me matar. Ele vai querer calar minha boca. Porque o diabo não quer que a verdade chegue aos filhos de Deus. O diabo não quer que a verdade chegue ao conhecimento dos filhos de Deus, porque Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Gálatas 3:10 diz: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição.
Não interessa quem seja. Não interessa. Está debaixo de lei, está em um lugar, está sobre a cobertura espiritual, está com lei, agregado a algum tipo de lei, agregado a algum tipo de ritual, de sacrifício, que tem que cumprir, que tem que fazer, isso é lei. E está debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Ou seja, eu estou fazendo um ponto da lei, eu tenho que cumprir os outros 612. A lei de Moisés são 613 mandamentos. Então Paulo diz assim, tá fazendo um? Então agora faz os 612. Mas Paulo já diz, olha, ninguém vai ser justificado pela lei, porque ninguém vai conseguir cumprir. Somente um cumpriu, que foi o Senhor Jesus Cristo. E ele colocou fim na lei lá no madeiro. Por isso Paulo diz, o fim da lei é Cristo. Amém? Gálatas 3:10 já lemos, amém? Amém. Então as pessoas estão aí vivendo segundo a mentira. E isso não sou eu quem digo, é a Bíblia. A Bíblia mostra que as pessoas estão vivendo segundo a mentira. E é algo que eu sempre digo, Deus não está onde está a maioria. Deus está onde está a verdade. Isso é fato. Então onde está a verdade, Deus está ali. Ah, mas a maioria está lá. A verdade está lá? Se a verdade estiver lá, Deus está. Mas se a verdade não estiver, Deus não está. E esse povo que recebe essa mentira dia após dia, o que acontece? Essas mentiras para eles já se tornaram verdades. Mas elas continuam sendo mentiras. E o que a Bíblia diz? Que o pai da mentira é quem? O diabo é o pai da mentira. Então, se uma igreja que se diz ser de Jesus está na mentira, Jesus reina nesse lugar? Jesus não reina. É Satanás quem reina. É muito triste eu dizer isso, amado. É muito triste. Por quê? De fato, a maioria é povo de Deus. A maioria é trigo. Não é joio. Mas estão sendo alimentadas pela mentira. Fora da graça de Deus, que é revelada nas 14 epístolas do apóstolo Paulo, não existe cristianismo. Não existe evangelho. As pessoas abrem a Bíblia e dizem, agora nós vamos ler a passagem que está no Evangelho de Mateus. Mentira. Mateus não é evangelho. Mateus é um livro histórico. Agora nós vamos ler a passagem que está no Evangelho de Lucas. Mentira. Lucas não é evangelho, Lucas é um livro histórico. O Evangelho é revelado nas 14 epístolas de Paulo. De Romanos a Hebreus. Então, meus amados, as pessoas nem sequer conhecem direito a Bíblia Sagrada. Ali onde está a página Novo Testamento, elas não sabem que esta página está no lugar errado. Porque quem colocou essa página na Bíblia foi o homem, não foi Deus. E por que está no lugar errado, pastor? Porque o Novo Testamento, amado, a graça de Deus, começa quando Cristo na cruz diz, está consumado. Quando ele disse na cruz, está consumado, ali começa o novo pacto. Ali começa a nova e eterna aliança no sangue de Jesus Cristo. Porém, ali ainda não começa a revelação da graça. Olha os mistérios de Deus. Ali começou a nova aliança, porém não começou a graça. A revelação da graça veio 30 anos depois da ressurreição, quando o Senhor se apresenta para Paulo. Quando o Senhor chama, se mostra para Paulo
e então revela ao apóstolo Paulo o evangelho da graça. Então, 30 anos após a ressurreição, então o evangelho da graça é dado aos gentios através do apóstolo Paulo. Então, isso é a revelação da verdade. E a maioria do povo de Deus, a maior parte, não sabe dessas verdades. As mentiras que o diabo vem usando dentro das igrejas, amado, têm gerado um falso cristianismo, um falso evangelho de amor. Que é isso, pastor? Um falso evangelho de amor, onde tudo é aceitável. Onde se diz que não há necessidade de mudança. Onde pode-se ficar como está. Não, nós aceitamos tudo. Não, você pode tudo. Você pode continuar bebendo, pode continuar fumando, pode continuar mentindo, pode continuar adulterando, pode continuar fornicando, pode continuar. Porque Deus é amor. Então, amados, estão aí as portas largas que conduzem à perdição. Estão aí fora as portas largas conduzindo à perdição o povo de Deus através da mentira. O povo de Deus acha que está no caminho, mas está no caminho da perdição. Então a igreja, ela tem que ter rosto de igreja. Pode até ter umas luzinhas assim, ó. Mas a igreja não é boate. A igreja não é clube social. A igreja não é um lugar de reunião social. A igreja é o lugar onde se reúne para adorar a Deus. A igreja é o lugar onde se reúne com temor, com santo tremor, com respeito, com reverência. A igreja é um lugar onde se tem líderes, é um lugar onde se tem pessoas consagradas ao altar. Pessoas que já foram separadas por Deus para servir ao altar. Pessoas que devem ser respeitadas. Isso é igreja. Isso é igreja. Porque o que nós vemos hoje, amados, não é igreja. Aí fora não é igreja. São lugares que se chamam igrejas, mas não são igreja. São lugares que disputam o poder. São lugares que as pessoas disputam quem pode mais. São lugares que disputam os membros umas das outras. Querem arrastar as ovelhas para suas denominações. E isso é uma vergonha. Amado, por todo o tempo que eu estou aqui, Deus é testemunha. Desde antes, quando eu era o pregador da lei, o pregador legalista, eu nunca pesquei no aquário de ninguém. Eu nunca tentei arrastar membro de outra igreja para cá. Nunca fiz isso. Nunca fiz isso. Isso é vergonhoso. Hoje eu estou aqui pregando a verdade. Quem Deus trouxer, amém. Nós vamos receber bem aqui para ser alimentado pela verdade. Mas a gente sair, sabe? Vai lá para a minha igreja. Vai lá. Não. Nós temos a verdade para dar. Aqueles que, por exemplo, hoje, para quem Deus preparou para eu pregar, é membro de uma outra igreja. Preguei quase 1 hora. E quando terminou, pastor, o senhor fez o convite? Claro que não. Simplesmente, eu olhei para ele e falei que o Senhor abra os teus olhos para você entender a verdade. Graça e paz. E até logo. Foi embora. Nem sequer eu disse para ele, viu, se quiser fazer uma visita, fica à vontade. Eu não faço, amado. Eu não faço. Porque nós não somos uma igreja que fica, sabe, jogando rede para ficar pegando. Não. Nós somos uma igreja que prega a verdade. Os que virão aqui vão ser atraídos pela verdade.
Está entendendo? Aqui não é a massa, aqui não é o movimento, aqui não é a igreja inchada, não. Aqui é a igreja de conhecimento. Então, conhecimento é para poucos. É para poucos, são poucos que querem sentar assim como você e ouvir, prestar atenção e entender. Pouquíssimos. Pouquíssimos, amado. E ainda mais entender a verdade, né? Que muitos até sentam para ouvir, mas a hora que levanta, já levanta irado, né? Aqui eu não volto nunca mais. Por quê? Porque vai contra tudo aquilo que já ouviu aí fora. Vai contra tudo aquilo que aprendeu com a mentira. Não é? E hoje eu disse para o abençoado lá, eu falei assim, meu amado, para você entender essas verdades, você tem que fazer o seguinte, tudo que você aprendeu até hoje, você tem que jogar no lixo. Ele regalou o olho, como assim? Eu falei, tem que jogar no lixo. Eu tive que fazer isso. Porque nessa graça, nessa verdade, não dá para arrastar nada de costumes, de tradição religiosa. Não dá. É tudo novo. Jesus disse, o vinho novo se coloca em odres novos. Então tem que estar novo, eu tenho que estar limpo para receber essa graça, entender e viver ela como de fato eu tenho que viver. A igreja está entendendo? Amém? Então a igreja de Jesus, ela tem que pregar a verdade. Não é ficar disputando, sabe? Não é ficar querendo uma ser melhor que a outra, não. Ela tem que pregar a verdade. A igreja tem que dar conhecimento para o povo de Deus. A igreja ela tem que pregar as boas novas de grande alegria, que é o evangelho. Amém? Então é isso. Aí a igreja fica, se Jesus voltar, quem vai ser salvo? Aí todo mundo com medo de levantar a mão. Então isso é conhecimento? Não é. Não é. Eles não têm certeza de nada, eles não sabem nem para onde eles vão. Muito menos de onde eles vieram. Não sabem. Pergunta para um crente agradecido, quando começou a sua vida? Quando eu saí da barriga da minha mãe. Eles não sabem que a nossa vida começou antes da fundação do mundo. Só a graça revela isso. Então, a igreja, ela tem que atrair um filho de Deus através da verdade. É a verdade. É isso que tem que atrair. Amado, eu vou dizer uma coisa para você. Aqueles que vêm para cá, como você veio, atraídos por outra coisa, um dia vão embora. Um dia vão embora. Agora, aqueles que vêm atraídos pela verdade e amam a verdade, esses permanecem. Esses permanecem. Amados, muitos já vieram. Eu vou porque, nossa, que igreja bonita. Que igreja, olha, faz tudo do melhor. Ouviu isso, irmão Ricardo? Nossa, é tudo, não. Olha, eu gosto disso. Eu gosto de. Olha, não, é assim que eu gosto, é assim que eu quero. Veio. Ficou o quê? 3 meses? 2 meses? 3 meses. Cadê? Foi embora. Por quê? Não estava pela verdade. E a verdade confrontou. A verdade confrontou. E aí o que aconteceu? Não é bem assim. Não é bem assim. Amém, irmão? Aqui nós estamos pela verdade. Então permanece quem quer a verdade. Quem não quer a verdade, vai para a mentira. Estão entendendo? Então, a igreja de Jesus tem que pregar a verdade. E nós estamos aqui pregando a verdade. Amém? Porque o Senhor é a verdade. Nós não aceitamos mentira. Nós vencemos os falsos profetas. A Bíblia diz isso, e isso de fato aconteceu na nossa vida, quando nós fomos cortados pela graça, quando nós recebemos o evangelho da nossa salvação, nós vencemos os falsos profetas, vencemos os falsos mestres. E eles não vão mais nos enredar. Não vão mais. Vamos lá, Gálatas 2, 11 a 13 diz, quando porém Cefas, amados, o relógio já andou. E eu aqui, quando porém Cefas veio a Antioquia resistir face a face, porque se tornara repreensível.
Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Então, a Bíblia é a dona da verdade, a Bíblia é a verdade, o evangelho verdadeiro não permite dissimulação. O que é dissimulação, pastor? Fingimento. Hipocrisia. É sim, sim e não, não. Passou disso é do maligno, meu amado. Então nós não podemos permitir fingimento, sabe? Tem que ser às claras, tem que ser aberto, tem que ser, sabe? Sim, sim, não, não. Doa quem doer. Porque a dissimulação, ela omite, a dissimulação, ela mente, a dissimulação, ela é falso. Amém? E isso não é a verdade de Deus para a nossa vida. Então, fora do evangelho de Paulo, é mentira, é dissimulação. Amém? Atos 15:5 diz: insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então, olha lá. Creram em Jesus, porém estavam insistindo na lei. Creram em Jesus, porém estavam lá circuncidando. Por quê? Eles diziam que era necessário observar a lei de Moisés para a salvação. Assim é a igreja atual, irmão. Disfarçada. Não está lá circuncidando, né? Eu acho que não. Acho que não, né? Acho que não. Mas está lá realizando um batismo. Está lá realizando um jejum. Está lá pagando preço, colocando em dúvida o poder da salvação. E aí, por isso, cada um busca a salvação por si próprio. E dizem: eu estou buscando a minha salvação, busca a tua. Invalidam o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, invalidam a obra da cruz, presbítero Johnny. Invalidam, não creem que é suficiente, amado. Então isso é muito triste, isso, sabe, Paulo, ele não permitia isso, amado. Sabe, Paulo, ele ficava irado com isso. Quando ele via um crente em Jesus praticando lei, cumprindo um mandamento, passando por um batismo, tanto que depois ele diz: eu dou graças a Deus que eu não batizei nenhum de vós. Eu dou graças a Deus que nenhum de vós eu batizei. Porque Cristo não me chamou para batizar. Então esse é o nosso chamado, é evangelizar, é pregar a verdade de Cristo. Atos 15, versículo 1 diz assim: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Olha o que esses abençoados faziam. Creram em Jesus, mas estavam lá ensinando que tinha que cumprir a lei. Então as pessoas têm muitos hoje, mano. Olha, se você não for batizado, não sei não, hein? Não sei não se você vai ser salvo. Amados, essas pessoas, elas estão confessando o quê? A obra não foi suficiente. Jesus não é suficiente. Vamos passar pelas águas para lavar os pecados. Olha, você tem que guardar o sábado. Olha, você tem que jejuar. Então, nós nos reunimos aqui para quê? Para dar ao único Deus o nosso culto racional. Adorar aquele que é o Senhor, o soberano, todo-poderoso, o Criador de todas as coisas. Então, isso não é uma reunião social, isso não é um lugar, sabe, de encontro. Não, isso aqui é um lugar onde verdadeiramente Deus fala conosco. Aqui nós cremos totalmente na obra de Jesus, amado. Então nós nos reunimos aqui porque somos salvos e não para sermos salvos.
Nós nos reunimos aqui porque somos filhos de Deus e não porque temos medo do diabo ou temos medo de ir para o inferno. De forma alguma. Nós temos a certeza da nossa salvação. Nós somos salvos. Nós temos a salvação. Nós sabemos quem somos em Cristo Jesus. Eleitos, predestinados, amados, abençoados, mais que vencedores, perfeitos, pedras vivas, completos. Um espírito com o Senhor. Amém? Aqueles que reinam em vida por meio de Cristo. Somos nós. Povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, sacerdócio real. Santos preciosos. Então nós conhecemos o verdadeiro evangelho e só ele revela tudo isso ao nosso espírito. E nele nós temos crescido e avançado. E de modo algum nós vamos ceder à dissimulação. Eu não cedo à dissimulação, amado. Não cedo. Gálatas 1, 11 e 12. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Isso é Paulo dizendo, nós cremos nisso, que o evangelho que ele prega é o evangelho verdadeiro. Gálatas 2,14. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, disse a Cefas na presença de todos. Então talvez alguém pergunte assim, mas pastor, o senhor não tem medo de falar dessas verdades? Amado, se Deus me chamou para isso, eu vou ter medo. Assim é você. Tem que ser você. Você não pode ter medo de falar. Você não pode ter medo de falar. Paulo, ele não teve medo dos da lei, não. Ele não teve medo dos da lei. Talvez até tentaram intimidar Paulo, eu penso. Só que na presença de todos, ele repreendeu Pedro. Se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Então está aí. Paulo repreendeu Pedro na presença de todos para que ficasse o quê? No conhecimento de todos que Pedro não estava procedendo corretamente segundo a verdade do evangelho. Ou seja, que a verdade estava com Paulo. Então Paulo disse assim: Pedro, você está errado. E eu quero agora mandar um recadinho para todos os Pedros que estão aí nessa hora pregando a palavra de Deus. Vocês estão errados. Estão entendendo? Estão errados. Então, nós somos uma igreja que se preocupa com a verdade, irmão. Eu me preocupo com a verdade porque eu orei tanto a Deus para Deus me dar a verdade. Eu sei o tanto que eu busquei pela verdade, irmão. Eu pedia para Deus, Senhor, me dá a tua verdade. A tua verdade me basta, me mostra a tua verdade. E aí teve um dia que Deus falou, vou te dar agora, vou te mostrar agora. E me deu um baque. Mas chegou. E agora? Agora eu tenho que me preocupar. Agora você tem que se preocupar com a tua vida na verdade. Amém? Eu, amado, eu me preocupo em conhecer a verdade mais e mais, porque dia a dia Deus vai se revelando, viver a verdade e pregar a verdade. Isso é a minha preocupação. A minha maior preocupação, amado, quando eu subo aqui, por esses degraus aqui, é a minha maior preocupação de não sair da minha boca nenhuma mentira para a tua vida. Isso você pode acreditar. A minha maior preocupação é te alimentar com a verdade, porque eu vou dar conta da tua alma no dia do juízo. Tem muito líder que não entende isso. Eu entendo. Eu vou dar conta, amado, do que eu preguei para você. Ouça bem, tá? É disso que eu vou dar conta. Os que fizeram o biquinho, mimimi e foram embora, isso aí eu não vou dar conta de nada. De nada. É eles com Deus. Mas você que ficou aqui ouvindo, eu vou dar conta para Deus.
de tudo que eu te ensinei em nome do Senhor, de tudo que eu preguei. Por isso eu velo pela tua alma, amado. Eu velo com oração para quê? Para que você entenda o que o altar está pregando. Para que você receba a verdade que o Espírito Santo fala aqui. Amém? A maioria não se preocupa com isso. A maioria se preocupa com isso aqui. Né? Venha como está. Venha como está. Traga o seu dízimo, traga a sua oferta. Traga mais oferta. Fique como está. Vai dar conta no dia do juízo. Gálatas 2,5 diz assim: aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Que verdade, pastor? Gálatas 2,16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Maravilha! Pastor, que bom saber disso, agora eu vou viver a minha vida. Sombra, água fresca, baladinha, uma cervejinha de vez em quando. Vou viver minha vida, sou salvo, pastor. Sou justificado. É? Filho da perdição. Uma pessoa que recebe isso e pensa isso, para mim é filho da perdição. A pessoa que entende isso aqui, amado, que é justificado, que é salvo, e vai viver a vida dela como quer, para mim, é filho da perdição. Porque quem entende isso daqui, como eu e você, amados, não sabe o que faz para Deus. Não sabe o que faz para Deus. Para tentar mostrar para Deus a gratidão por isso aqui. Estão entendendo? Isso somos nós. Isso somos nós. Então, eu não posso crer que uma pessoa que entende isso, que ouve isso, que recebe isso, simplesmente vira as costas para Deus e vai viver a sua vida como quer. Estão entendendo? Gálatas 1,8, de novo. Mas ainda que nós, o mesmo anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Ou seja, Paulo estava ensinando quem? Uma igreja. Uma igreja que estava fazendo o quê? Vivendo no evangelho. Gálatas 5,9. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, um pontinho dentro da igreja. Um batisminho em água. Mas, pastor, mas é só como é que chama? Borrifador. Pastor, mas é só com o borrifador, joga um pouquinho de água na cara. Amado, é batismo? É fermento. Entendeu? É fermento. Ah, mas nem conta. Mas é batismo? Então é fermento. Entendeu? Porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Perdeu. Não serve para nada. Romanos 5, 8 a 10 diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Aleluia. Sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Aleluia. Amado, então nós um dia éramos inimigos de Deus. Porque éramos amigos do mundo. Então quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Por mais que ele saiba dessas verdades, por mais que ele tenha no seu entendimento que ele é salvo, que ele é justificado, mas se ele tem amizade com o mundo, ele é considerado inimigo de Deus. A graça, ela nos dá a salvação e nos faz andar corretamente na verdade do Evangelho. A graça nos educa para isso. A graça nos ensina para isso, para vivermos esta obra da fé. Viver a graça é uma obra da fé, sabia? É uma obra da fé. Quem recebe essa revelação
e é um filho de Deus, um escolhido, ele se entrega totalmente a isso. Ele não vira as costas para isso. Gálatas 2:21, e eu termino. Paulo diz assim: não anulo a graça de Deus. Pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Se a justiça é mediante um batismo em água, para que Cristo morreu? Se a justiça é mediante um sacrifício meu, por que Cristo morreu? Se a justiça é mediante uma campanha de 21 dias de jejum, por que Cristo morreu? Se a justiça é mediante qualquer sacrifício humano, por que Cristo morreu? Morreu em vão. Então, para nós, Cristo não morreu em vão. Amém? Porque nós não trazemos para dentro da igreja nem um pouco de fermento. Nós somos aqui graça pura e genuína, revelada pelo Espírito Santo. Amém? Assim é, porque assim disse o Senhor nesta noite. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus, igreja. Graças a Deus que você está firme nesta graça. Amém. E dela nós não vamos retroceder. Fique de pé no teu lugar. Em nome de Jesus. Aleluia. Quero orar junto com você. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus amado e bendito. Senhor, a tua palavra, Senhor, foi pregada nesta noite. A boa semente semeada. A boa semente caiu na boa terra, Senhor. E certamente dará o seu fruto, para a honra, louvor e glória do teu santo nome. Eu creio, Deus, que os teus desígnios foram estabelecidos nesta noite, Pai, através da tua mensagem, através da tua palavra, Senhor, que foi anunciada pelo teu Espírito. Eu creio, Senhor Jesus, que esta palavra irá libertar muitos do teu povo, Senhor. Eu creio que esta verdade vai alcançar muitos corações. E por isso eu peço, Senhor Jesus, que nenhum mal, Senhor, venha intervir no entendimento desta verdade. Nós rechaçamos desde já todo intento maligno. Nós rechaçamos toda arma forjada contra o entendimento dessas verdades no coração dos teus filhos predestinados, a Deus, a receberem isso e a viverem o único evangelho, o evangelho verdadeiro. Aqui estamos nós, Senhor, como a tua igreja, aqueles que te temem, buscando, ó Deus, formar uma igreja com rosto de igreja, Senhor. Uma igreja de porta estreita e não de portas largas. Não uma igreja de um falso amor, onde tudo pode, onde tudo é aceito. Mas não, uma igreja que te teme, uma igreja que reverencia o teu nome, Senhor, uma igreja que entende o seu chamado nesta terra,
e que não cede a dissimulações, que não cede à mentira. Pelo contrário, que odeia a mentira e que ama a verdade. Assim, Deus, nós oramos nesta noite, crendo num grande agir sobrenatural das tuas mãos, através desta mensagem, Senhor, através destas boas sementes que foram semeadas em nome de Jesus. Amém? Toda a igreja diga amém. A Jesus toda a glória. A Jesus toda a glória. Aleluia. Aleluia. Importa vivermos a verdade do Evangelho. Amém? Importa vivermos na verdade do Evangelho.